Bom dia a todos! Hoje é sábado, 29 de maio. Estamos reunidos aqui na Paróquia São Guilherme. Eu sou o Padre Márcio. Vamos ouvir o Evangelho do dia e também uma mensagem especial. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos... Naquele tempo, Jesus e os discípulos foram de novo a Jerusalém. Enquanto Jesus estava andando no templo, os sumos sacerdotes, os mestres da lei e os anciãos aproximaram-se dele e perguntaram: Com que autoridade fazes essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Vou fazer-vos uma só pergunta. Se me responderdes, eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João vinha do céu ou dos homens? Respondei-me. Eles discutiam entre si. Se respondermos que vinha do céu, ele vai dizer: Por que não acreditastes em João? Devemos então dizer que vinha dos homens? Mas eles tinham medo da multidão, porque todos, de fato, tinham João na qualidade de profeta. Então eles responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse: Pois eu também não vos digo com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, neste sábado, o evangelho de hoje, extremamente enigmático, né? Extremamente interessante esta discussão de Jesus com aqueles sacerdotes, mestres da lei, anciãos, que vão questionar o ministério de Jesus. E aí, diante do questionamento deles, Jesus faz também um questionamento para eles, para ver então se eles têm autoridade. Por que Jesus está fazendo isso? Jesus está querendo mostrar para eles que eles também não têm autoridade, porque se eles tivessem autoridade, eles podiam falar uma coisa ou outra e tudo bem, e estava totalmente certo. Mas como eles não têm autoridade para questionar o ministério de Jesus, Jesus também não deve satisfação nenhuma a eles, né? Então é importante que a gente perceba que ter autoridade é ter responsabilidade, termos esta decisão daquilo que somos e daquilo que temos que fazer, e não se acovardar, né? Essa covardia, esse medo deles demonstra a fraqueza na autoridade deles, né? Nessa celebração, nesse sábado, né, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão da autoridade. A autoridade que é a capacidade do governo, a capacidade de condução, ou para muitos apenas um lugar para ocupar. E vejam, a autoridade não é lugar para ocupar. A autoridade não é uma cadeira ou uma caneta que a gente assume no lugar dos outros, né? Não. A autoridade significa uma capacidade, um dom, uma eleição, significa uma atribuição. A autoridade, ela está sempre em vista de algo que nós temos que realizar. Muitos pais invocam a autoridade sobre os filhos, mas eles não estão naquele papel, não estão naquele lugar verdadeiro, não vivenciam esta função de pai. E aí se torna complicado viver essa autoridade, assumir essa autoridade. A autoridade, hoje se fala muito que ela é conquistada, né? Que ela é uma capacidade que nós recebemos, que nos foi atribuída pelos outros devido às nossas qualidades, devido àquilo que nós temos, né? A autoridade não é apenas uma cadeira que a gente pode fazer uma dancinha em volta e na hora que parar a música, o que sentar primeiro ganhou a autoridade. A autoridade não cai do céu desse jeito, não. A autoridade exige de nós. Por isso, muitas pessoas que têm autoridade, elas são cobradas, elas são exigidas, e é assim mesmo. É assim que se dá a autoridade. Mas se elas não resistem a essas cobranças, a essas exigências, isso demonstra que elas não estão no lugar certo, que elas não têm autoridade.
Que Deus nos ajude também a fazermos da nossa vida uma constante conquista, né? Uma luta constante, um desenvolvimento das nossas aptidões, das nossas qualidades, que Deus possa nos conduzir a estarmos e sermos, estarmos no lugar certo e fazermos as coisas certas e não ficar brincando de ocupar ali e aqui e fazermos aquilo que nos dá na nossa cabeça. Pai e a mãe não podem fazer aquilo que quer. Pai e a mãe tem que ter, tem que perceber que eles têm autoridade e essa autoridade que eles receberam de Deus vai ser cobrada um dia e eles precisam ser muito responsáveis. Assim também o padre, assim também o governante de um país, de um estado, de um município, de uma empresa. Todos nós temos que olhar para aquilo que nos foi dado com muita seriedade e pedir a Deus que Ele sempre nos capacite para responder e corresponder a esta missão. Amém? Que Deus possa conceder a autoridade. Para a igreja, a autoridade é a capacidade de servir. Que a gente também perceba que quanto mais nós servirmos, mais autoridade nós teremos. Não adianta a gente querer receber autoridade e responsabilidade dos outros se a gente vive com os braços cruzados, só olhando e não tem uma iniciativa de ajudar, de fazer, de servir. Aquele que está à frente vai ser mais exigido, vai ter que trabalhar muito mais, tá bom? Vamos rezar neste momento. Abençoai, Senhor, as nossas famílias, abençoai a nossa paróquia, abençoai os pobres, os doentes, as pessoas que passam por dificuldades. Abençoai a você que agora recebe essa bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembrando que hoje a secretaria fecha ao meio-dia, de 8 ao meio-dia, não adianta ligar na parte da tarde. E o agendamento das missas deve estar encerrando. Domingo, às 5h30 da tarde, a missa é sem agendamento, tá bom? Então, às 5h30 da tarde, não precisa agendar. Tenhamos todos um ótimo sábado, na presença de Deus. E a nossa feijoada não é hoje, é 27 de junho, mas pode comprar já. Serve 2 pessoas, custa R$30. E quem puder, ajude-nos para que a nossa feijoada tenha algum resultado, algum lucro. Precisamos de carne para colocar nos ingredientes da feijoada. Bom final de semana a todos.